Olá, aluno! Nessa aula vamos falar sobre regime de caixa e regime de competência e quais as diferenças e vantagens e desvantagens de cada um deles, tá bom? Então, qual a diferença? Uma empresa, toda movimentação que acontece dá origem a um evento ou lançamento contábil e financeiro. Esse evento pode ser uma entrada, né, uma venda de um produto, ou uma saída, despesa, custo ou investimentos. Todos os eventos são registrados pela contabilidade e pelo financeiro da empresa, respectivamente pelo regime de competência e pelo regime de caixa. Para entender as diferenças entre regime de caixa e regime de competência, primeiramente precisamos entender o que cada um deles significa e representa. Então, no regime de competência, o registro do evento se dá na data que o evento aconteceu. A contabilidade define o regime de competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador, ou seja, na data do documento, não importando quando vai ser pago ou recebido. Então, é muito importante esse detalhe aí do regime de competência. A contabilidade utiliza o regime de competência, ou seja, as receitas, custos, despesas e investimentos têm os valores contabilizados dentro do mês onde ocorreu o fato gerador. Isto é, na data da realização do serviço, compra do material, da venda, do desconto, não importando para a contabilidade quando o item será pago ou recebido, mas sim quando foi realizado o ato. Então, esse é o regime de competência. O regime de caixa, já no regime de caixa é o oposto, onde consideramos o registro dos documentos na data de pagamento ou recebimento, como se fosse uma conta bancária. Então, neste caso, o financeiro utiliza o regime de caixa, ou seja, contabilizando as receitas, custos, despesas e investimentos dentro do mês onde foram pagos ou recebidos. Né? Então, a diferença entre regime de caixa e o regime de competência e regime de caixa. Portanto, a principal diferença do regime de competência e regime de caixa é que no primeiro deles utilizamos a data que comprova ou a data que a compra ou venda aconteceu, e no segundo consideramos a data em que o dinheiro efetivamente entrou ou saiu do caixa da empresa, tá? Então, quando utilizar? Para realizar a medição dos resultados de uma empresa, o mais comum e recomendado é que se utilize do regime de competência, onde além de considerar as vendas efetuadas e as despesas realizadas, também considera-se a depreciação, que no regime de caixa não é considerado. Neste sentido demonstrativo de resultados do exercício, a DRE, que nós já tivemos uma aula explicando detalhadamente, um dos mais importantes relatórios de gestão de uma empresa é confeccionado pelo regime de competência. Através desse relatório podemos saber se uma empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período de tempo. Porém, o regime de caixa também é muito importante, é por meio dele que são confeccionados demonstrativos financeiros da empresa. Por exemplo, o demonstrativo do fluxo de caixa, né, o DFC, que nós já tivemos uma aula também. Outro dos 3 demonstrativos essenciais para a gestão, né, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Esse relatório nos mostra as entradas e saídas de dinheiro da empresa e é através dele que sabemos como está a saúde financeira da organização. Então aqui a entrada e saída, né, representando a DRE. Então você tem a receita de vendas, você tira a dedução de impostos, tem a receita líquida, depois você tira o custo dos produtos vendidos, você tem o lucro bruto, tira as despesas, você vai ter o EBITDA, né, que é o resultado antes do imposto de renda e as contribuições. Depois tira o imposto de renda e outras contribuições, você tem o resultado líquido aqui, e do lado vai representando, né, as entradas e saídas, tá? Então, um exemplo de análise de caixa versus competência, tá? Então, para ficar mais clara a diferença entre caixa e competência, imagine que a sua empresa tinha a receber 10 mil reais, né? 10 milhões aí de um cliente durante 6 meses, mas ele atrasou os pagamentos e deixou para pagar tudo no último mês. Neste caso, o seu demonstrativo de resultado do exercício ficaria conforme a imagem abaixo. Então, você pode notar que você vai fracionando, né? Você vai recebendo de acordo com a competência de cada mês ali, o valor de 10 mil, né? E já o seu fluxo de caixa estaria da seguinte maneira: como ele pagou tudo no último mês, mês 1, 2, 3, 4, 5 você não tem nada, no mês 6 você soma tudo, né? Então você deve estar se perguntando, então, qual usar? Qual é o correto? E a resposta é simples, os dois, desse caso, desse exemplo aqui, estão corretos. As vantagens e desvantagens do demonstrativo de fluxo de caixa, tá? No regime de caixa desse caso aqui. O ponto positivo é que o fluxo de caixa, como o próprio nome já diz, demonstra exatamente dinheiro que a empresa realmente possui em caixa. Isso é muito importante para gerenciar a liquidez do negócio, que é a capacidade de pagar seus compromissos, né?
pois muitas vezes a empresa pode estar com uma boa rentabilidade, ou seja, dando lucro, mas no curto prazo não possui dinheiro e caixa, o capital de giro que é tão essencial as empresas terem, né, para pagar suas contas. O ponto negativo, o problema da visão de caixa é que você não consegue medir o resultado operacional da empresa. Se uma pessoa de fora da organização analisasse o fluxo de caixa do nosso exemplo, provavelmente acharia que a empresa teve resultado negativo por 5 meses e depois um resultado incrível no sexto mês. Também pode acontecer o contrário, onde um cliente pode ter pagado o total à vista e os gestores acharem que estão com muito caixa sem visualizarem que precisam desse dinheiro para manter as operações por mais um semestre. Agora as vantagens e desvantagens do regime de competência, tá? O ponto positivo com o regime de competência, DRE, você consegue visualizar se a estrutura financeira da sua empresa está correta e se o modelo de negócio faz sentido, ou seja, o DRE permite avaliar se vale a pena continuar produzindo e comercializando os produtos ou serviços de sua companhia e se eles geram lucro suficiente para pagar os custos e despesas, sem levar em consideração quando as receitas serão recebidas nem quando os custos e despesas serão pagos. E o ponto negativo, como o demonstrativo de resultado do exercício não leva em consideração o que de fato está acontecendo ao caixa da empresa, é possível que a companhia acabe ficando com pouco dinheiro em caixa, o que levaria a contrair dívidas desnecessárias, como em nosso exemplo, onde o DRE estaria demonstrando uma receita mensal, mas que de fato não está entrando dinheiro no caixa, tá? Então essa é a importância, essa é a diferença do regime de caixa e o regime de competência, né? Muito importante que você conheça e saiba fazer a distinção de cada uma delas, porque é muito comum os investidores, quando estão analisando o balanço das empresas, acabarem confundindo, tá? Então eu quis trazer essa aula aqui, porque ela é um pouquinho mais avançada para você entender a diferença entre regime de caixa e competência, mas não é tão difícil assim quando você começa a entender o fato gerador, né, aquilo que de fato acontece no caixa da empresa, com aquilo que ela vem demonstrando na sua DRE, tá bom? Então nessa aula é isso, um forte abraço e até breve.